Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma noite da nossa 64ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. É com grande alegria que recebemos a todas e todos para compartilharmos deste momento de busca, de crescimento ao encontro de Deus. Para iniciar o nosso evento, vamos convidar o nosso irmão José Mauro Mussi para a nossa prece de abertura. Irmãs, irmãos, oremos. Agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, por ter nos trazido juntos nesta noite para celebrar a nossa divina doutrina espírita. Pedimos a Jesus Cristo, nosso Mestre, em sua sabedoria, que abra nossos corações, nossas mentes, para as lições e as palavras que aqui iremos ouvir. Agradecemos aos benfeitores das casas do Brasil e de todo o mundo, que coordenam as atividades espirituais, que organizam toda a energia positiva que iremos receber. E vamos agradecer a cada um dos nossos irmãos e irmãs presentes, encarnados e desencarnados, que aqui vieram nesta noite para compartilhar de momentos de alegria, de harmonia e de muita inspiração. Pedimos ainda que ilumine o nosso irmão Max, que irá dar a palestra esta noite, para que ele possa transmitir as palavras, os sentimentos e as lições que precisamos ouvir nesta noite. E que assim seja. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu melhoramento. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. Questão 1004 de O Livro dos Espíritos. Gostaríamos de compor a nossa mesa e convidando Senhora Délia Moitinho para representar a diretoria da União Espírita de Vitória da Conquista. Convidamos o senhor André Luiz Leão Guimarães, da cidade de Bom Jesus da Lapa, representando as caravanas visitantes da Bahia. Convidamos também a senhora Blanca Estela de Carvalho, uma panamenha que adotou a Bahia. Convidamos a senhora Aldeniza França, da cidade de Macapá, representando as caravanas visitantes de outros estados.
Convidamos a senhora Marta Antunes de Moura, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E, finalmente, convidamos o senhor Maxilânio Lacerda, palestrante da noite. Nós gostaríamos agora de convidar o cantor e compositor Alisson Menezes para a nossa harmonização musical. Esse CD foi produzido recentemente, fresquinho, saiu do forno sábado, e toda a renda deste produto vai ser destinado ao Centro de Estudos Espíritas Fabiano de Cristo, que está mobilizado para a construção de sua sede. O artista doou todos os direitos, toda a renda deste produto em benefício do centro. O CD encontra-se à disposição de todos e todas em nossa livraria. Boa noite. Que seja todo propósito como uma fonte de amor, inspirado por um bem maior. Que todos os aflitos possam ter nos corações a certeza de um tempo melhor. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder, e não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar na mais pura emoção, na força da oração, nos seres de boa fé, pra te seguir, fazer brilhar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Encontremos nossa paz, silenciando nosso interior, para ouvir a voz de Deus. Fica conosco, ó Jesus, e que hoje eu seja bem melhor do que ontem fui. Que seja todo propósito como a fonte de amor, inspirado por um bem maior. Que todos os aflitos possam ter nos corações a certeza de um tempo melhor. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder, e não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar na mais pura emoção, na força da oração, nos seres de boa fé, pra te seguir, fazer brilhar
iluminar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder, e não perca a esperança quando a provação vier. Quando a provação vier. Quando a provação vier, fica conosco, ó Jesus, fica conosco, ó Jesus. O tema da nossa noite, a evolução intelecto-moral. Maximiliano Lacerda é mestre e doutor em Geociências pela Universidade de Brasília, graduado em Geologia pela Universidade Federal do Mato Grosso, MBA em Formação de Executivos pela Fundação Getúlio Vargas, professor universitário, coordenador de grupos de estudos na Federação Espírita Brasileira e diretor do Centro Espírita Caminho de Luz, no Distrito Federal. Com votos de paz, convidamos o nosso querido irmão para o seu trabalho. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz de nosso divino Rabi permaneça em nossos corações, agora e sempre. A doutrina dos Espíritos é a revolução mais significativa que nós encontramos nos tempos modernos da humanidade. Em 1857, Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, em que os conceitos de evolução espiritual foram marcados para sempre, de maneira lúcida e clara. Somente 17 meses depois, no dia 24 de novembro de 1859, que nosso querido Charles Darwin irá publicar A Origem das Espécies. E nós percebemos que os dois trabalhavam juntos, um na matéria, Charles Darwin, e outro no espírito, Allan Kardec. E a nós hoje compete examinar esse tema, evolução intelecto-moral. Allan Kardec teve a oportunidade de examinar isso, e na questão 540, os Espíritos disseram: primeiramente, os Espíritos executam. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde, ainda, poderão dirigir as do mundo moral. E eles encerram com uma frase que é basilar na doutrina espírita. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo. Desde o ato primitivo que a ciência ainda não conhece, até o arcanjo, que também ainda não conhecemos, que também começou pelo átomo. Nós temos a admirável lei de harmonia, da qual, disseram eles, o nosso espírito limitado, nesse estágio evolutivo, ainda não podemos abranger o conjunto. Então, examinar o tema não é uma tarefa muito simples, porque nossa limitação intelecto-moral é significativa. Mas eles disseram na questão 604 que tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podemos compreender. Existem vínculos, ligações entre o processo evolutivo, desde a parte mais inferior até a parte mais superior, que nós não conseguimos ainda apreender.
O homem poderá entrevê-los, ter uma noção, por um esforço de sua inteligência. Mas somente quando essa inteligência estiver plenamente desenvolvida, é que poderemos ver a obra de Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Ainda não estamos nesse estágio, mas a terceira revelação nos proporcionou luzes que são de maneira impressionantemente fortes para os nossos olhos de mundo de provas e expiações. E o que nós vamos tentar fazer hoje, conforme eles nos orientaram, é entrever essa evolução do espírito. Mas nós vamos perceber que essa escada de Jacó da vida vem sendo incutida em nossas mentes de espíritos há muito tempo atrás. 3.600 anos atrás, nós já tínhamos registrado o sonho de Jacó. E sonhou, e eis que uma escada se erguia sobre a terra, e seu topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, já naqueles idos, os Espíritos vinham nos incutindo as noções de evolução do Espírito. Nascidos, simples e ignorantes, subiremos pela escada da vida para nos tornarmos espíritos crísticos. Muito tempo depois, o próprio Senhor, o governador deste planeta, nos disse: sede, pois, vós outros perfeitos, como é o vosso Pai celestial. A perfeição relativa que comporta a criatura em direção ao Criador. E por fim, ele não podia dizer tudo como ele mesmo nos informou, mas o Consolador prometido por ele nos trouxe esta máxima, e é assim que tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Portanto, existe uma escada ascensional que não há como não observar. E essa escada ascensional que nós observamos, construída nesse símbolo básico, ela tem a nossa base num pensamento de Emmanuel, que foi o nosso querido Martins Peralva que concebeu. E nós desenvolvemos esse tema, construindo essa escada da vida, construindo essa escada da evolução com os conhecimentos espíritas que detemos hoje com a terceira revelação. E, portanto, a doutrina dos Espíritos nos ensina que para baixo desta escada nada sabemos, não nos foi revelado. Tanto quanto para cima da escada também nada sabemos. Mas sabemos que no reino mineral, o princípio espiritual, o princípio inteligente, ou a mônada celeste, está iniciando os pródromos de seu processo evolutivo. Experimentará nas experiências do reino mineral a inércia. Os cristais têm uma precisão de ligações atômicas que surpreendem. E este é um período em que aquela organização tem vinculação direta com o princípio espiritual. Mas o tempo passa, e esse princípio inteligente, que é latente, é condensado nesse estágio, alça voos mais altos. Aqui nós simplificamos por 3 reinos, mas as vinculações entre esses reinos poderiam ser detalhadas. O reino vegetal permitirá que o princípio espiritual exercite o tropismo, aquele movimento que as plantas, por exemplo, têm fototropismo, como o girassol, que se vincula ao sol, tendo mudança da sua posição em função do nascer e do pôr do sol. Então, o fototropismo, ou a irritabilidade, ou reflexos, nesse estágio, que é sem dor, sem sensações, é um caminho bastante avançado para o princípio espiritual, que vai se construindo aos poucos. Passado mais tempo, vamos encontrar um estágio evolutivo mais elevado, que é o reino animal, em que o instinto será construído, elaborado e fortalecido e nos servirá no estágio seguinte como base. Nesse predomina a irracionalidade, os movimentos, mas aqui já há sensações, a dor, a situação de utilização dos nossos irmãos de evolução, por exemplo, para a nossa alimentação,
ainda que se faz na terra, um dia deixará de ser feita, porque nós vamos compreendendo que eles sentem como nós. Chega um momento em que o princípio espiritual está apto a tornar-se aquele momento ímpar da evolução do espírito. Torna-se não mais espírito com E minúsculo, mas espírito com E maiúsculo no homem primitivo, em que a inteligência começa a ser elaborada gradativamente. Aqui ocorre a individualização do espírito, o pensamento contínuo passa a ser uma característica sua e o livre-arbítrio moral passa a ser o que diferencia a natureza espiritual da natureza animal. Mas precisamos continuar evoluindo. Chega um momento em que atingimos o homem comum, que representa a razão. Mas o que será a razão? A razão, nos disse o nosso querido Paulo apóstolo, é aquele momento em que se pondera: tudo posso, mas nem tudo me convém. É a inteligência com responsabilidade, é quando a criatura pressente a lei de causa e efeito e ela começa a modelar os seus atos por conhecer, mesmo que instintivamente, a lei de causa e efeito. E nesse momento da existência do espírito, ele estará num processo de provas para mostrar que há império sobre si. Ele terá que facear as sensações e vencê-las, as paixões humanas e vencê-las. Ele compreenderá quando Jesus disse: vigiai e orai. Passa-se mais tempo e atinge-se o nível do homem elevado, que corresponde ao período em que nós vivemos verdadeiramente a humanidade. Aqui, os sentimentos vão se sobrepor às sensações e chegará o momento em que os sentimentos serão os instintos na altura do progresso feito, ou teremos os instintos morais. Mas este não é o último estágio que conhecemos. O momento chega que a criatura não precisa mais reencarnar, porque tudo o que a matéria poderia lhe ensinar lhe foi transmitido, e ele atinge a condição de espírito puro, espírito crístico, e a agilitude é o seu novo habitat. E os sentimentos nesse estágio, nos ensina Lázaro, torna-se o que nós chamamos de amor. Portanto, o amor, como veremos na essência da palavra, é de domínio de espíritos angelicais. O que vai para cima, os espíritos não nos revelaram, não é necessário, estamos na terceira revelação, já temos muito para aprender. A vida se elabora para a perfeição, da base para o topo, do átomo para o arcanjo. Allan Kardec, na questão 191A, comentará: o espírito passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição do espírito. Então, ele está nos dizendo que passamos por esses 3 estágios, mineral, vegetal, animal, que constitui a gestação do espírito. É como uma gravidez em que o feto, entre aspas, está se formando para vir à luz. Esse é o momento de formação do espírito, que se tornará aquele que poderá conhecer a Deus. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação, indagou Allan Kardec aos imortais na questão 190? E eles responderam: o da infância. Na vida corporal, esta é a nossa imagem melhor, o da infância. Sua inteligência apenas se desabrocha. Ela se ensaia para a vida. A alma começa os seus movimentos de ensaio para a vida, aquela vida que nós chamamos de vida eterna. Depois da fase da infância, se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e depois a da madureza. Complementam os benfeitores na questão 607A. Portanto, eles estão nos dizendo que nesse estágio da inteligência do homem primitivo, nós estamos vivendo o equivalente à infância do espírito. Posteriormente,
habitando os mundos primitivos, destinados a estas primeiras encarnações da alma humana, nós vamos transitar para o que nós chamamos de homem comum da razão, em que prevalece a adolescência. Veja que a palavra adolescente nos remete a alguma coisa como dual. Um jovem, por exemplo, que está iniciando o seu processo de adolescência, ele tem muitas dificuldades de se definir. Ora ele quer fazer um curso, ora ele quer fazer outro, uma hora fala fino, outra hora fala grosso, não é assim? Vai transitando entre uma coisa e outra sem muita definição. E é por isso que é o adolescente. Ele não sabe bem o que quer. Se nós observarmos a nós mesmos, nós temos uma luta tremenda e íntima entre o homem velho e o homem novo que precisamos formar. Ora temos desejo forte de fazer o bem, ora somos apanhados por nós mesmos não fazendo o bem. A ponto de ouvirmos do próprio apóstolo Paulo, todo o bem que desejo fazer, eu acabo fazendo o mal. Há um impulso primitivo que nos tende a manter na situação anterior. Portanto, é chamado de adolescência por isso, porque nós estamos ainda sem império sobre nós mesmos. É um mundo de expiações e provas. O domínio do nosso mundo atual ainda domina o mal neste mundo. Mas chega um momento, e está pontilhado propositalmente, porque ainda está sendo construído neste mundo de expiações e provas que já tem os seus pródromos de regeneração estabelecidos, mas ainda não é um mundo de regeneração. Nós temos, nesse momento, o que se chama juventude do espírito. Aquele menino adolescente que a gente precisava falar para ele estudar, para ele ficar responsável, ele já começa a andar com as próprias pernas, não é preciso que ninguém lhe diga o que fazer, porque ele já tem responsabilidade e conduz os seus passos, sem que tenhamos que orientá-lo na forma incisiva. Esse é o estágio dos mundos que nós ainda vamos alcançar, os mundos felizes, em que o bem é o domínio. Nesses mundos, no seu ápice, o mal seria uma excrescência inaceitável, inimaginável. Mas esses três estágios constituem o que nós chamamos na doutrina espírita de reino hominal, que a ciência acadêmica não trata como tal, mas aqui na doutrina espírita nós tratamos. É o momento em que o espírito viverá a oportunidade da carne para se preparar para a angelitude. Dia virá que essa criatura estará pronta para alçar os voos maiores que a evolução proporciona-nos. É a madureza do espírito, a madureza no sentido evolutivo, é o que proporciona os espíritos puros, os espíritos crísticos, aqueles que contribuem como co-criadores em plano maior para o nosso Pai Celestial. Portanto, eles habitam mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos depurados, bem-aventurados os puros, onde exclusivamente reina o bem. Por enquanto, a nós outros aqui deste habitat ainda é inabordável. Portanto, a viagem, como eles nos disseram, é do átomo ao arcanjo. A viagem é uma jornada na busca do ser de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. É a escada de evolução da vida a que todos estamos submetidos por imperativo da lei, a lei de progresso. Mas a pergunta que nos vem à mente quando trabalhamos o tema: e nós outros? Como é que nos situamos nesse processo evolutivo? Em que estágio dele nos encontramos? Porque mesmo no mundo de expiações e provas, nós temos traços de mundos melhores e traços de mundos inferiores. A maioridade dos seus habitantes é de expiação e prova, mas nós temos bastante parcelas para cima e bastante parcelas para baixo. A pergunta que nos compete fazer é: como nos situamos nesse processo evolutivo? E o dia que fizemos essa pergunta, nos veio uma lembrança de uma passagem de Jesus contada pelo apóstolo Lucas. Conta-nos o benfeitor que Jesus se encaminhava para Jerusalém e na sua viagem ele passava de aldeia em aldeia, pregando o seu evangelho, trazendo luzes para o mundo.
E num desses movimentos de uma aldeia para outra, conta-nos o evangelista que um jovem apareceu diante de Jesus e, empolgado, fascinado pelo seu magnetismo, por tanta beleza que esse Senhor nos trazia, diz a Jesus de pronto: seguir-te-ei para onde quer que fores. Tal era a força de atração exercida pelo benfeitor maior. E Jesus lhe responde de uma maneira que a maior parte de nós teria, provavelmente, se não muita certeza íntima, que voltar à condição anterior. Disse ele: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, filho, seguir Jesus é largar tudo. É não ter onde reencostar a sua cabeça, nem mesmo uma pedra para se apoiar. É deixar tudo em nome de Jesus. Seguir os passos dele é uma tarefa que compete a todos nós, mas que nem todos nós ainda conseguimos fazer, porque muitos são os chamados. E disse-lhe ainda Jesus: segue-me. Quando Jesus disse isso, o rapaz respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Allan Kardec trata desta passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele conduz esse tema para uma parte do Evangelho que ele chama de estranha moral, porque a resposta de Jesus é curiosa. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Há aqueles pouco afeitos ao espírito e presos à letra que mata, vão entender Jesus diferente. Como pode Jesus, tão bom como foi, dizer isto? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele não se preocupa com o enterro. O filho não teria direito de enterrar o seu próprio pai. Mas não era disso que o Espírito estava falando. Na verdade, Jesus estava dizendo para o rapaz: deixai os que estão em consciência de sono, os consciências não despertas, enterrarem os corpos daqueles espíritos que estão em consciências de sono também, nos dizendo claramente que existe uma grande quantidade de nós que dorme o sono da carne, ainda que seja espírito. E prossegue dizendo para o rapaz: quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. O que significava dizer: quanto a ti, que já está desperto, que já é capaz de perceber, que já é capaz de desejar seguir-me, vai anunciar o reino, porque passou a ser aquele que irá difundir o Evangelho por toda a nossa pátria. E aí nós vamos encontrar situações equivalentes quase 2000 anos depois. Temos muitos que dormem na carne, mas muitos mesmos. E temos poucos despertos que estão prontos para largar tudo e seguir com o Mestre. Mas a pergunta que nos vem, ainda que seja assim: como que se elabora o processo da evolução da inteligência? Como se elabora o processo de evolução da moral? Enfim, como se expande a consciência? Como é que isso acontece em nós? E nós vamos encontrar um espírito magnífico, particularmente temos uma profunda reverência por ele, Lázaro. Lázaro nos dirá no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Profundas palavras. Lázaro está nos contando que a conscientização passa pelos instintos, atravessa as sensações e atinge os sentimentos.
Olhando isso que Lázaro nos diz, o instinto começa no reino animal e carregamos fortemente no homem primitivo e também nos demais estágios, mas fortemente no reino que estamos como homem primitivos. Lázaro continua dizendo que, a fim de avançar para a meta, espíritos crísticos, tem a criatura que vencer os instintos. Tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Ou seja, tem que aperfeiçoar os sentimentos. Ou seja, teremos que fazer uma travessia. E é a travessia mais difícil para nós outros aqui nesse estágio evolutivo. É a travessia das sensações, em que nós precisaremos abandonar aquilo que nos prende aqui na Terra, aquilo que é a matéria, a carne, o perigo para o espírito, que é a sensação nos prendendo. Os sentimentos, dirá o nosso benfeitor, são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, dia virá que o sentimento será instalado em nós outros, definitivamente, e nós agiremos por impulso, como fazemos por impulso no instinto. E o bem se fará também dessa forma. Mas isso se faz de forma gradativa, tudo se encadeia, tudo segue o seu tempo, cada processo gradativamente sendo construído. A viagem que estamos todos nós fazendo, indo do instinto ao sentimento, passando pelo rio da sensação, o rio da paixão. Mas esta viagem também é a viagem da animalidade, da brutalidade, da insensibilidade para a humanidade, para o sentimento de pertencimento, mas ao mesmo tempo de preocupação com o outro. Mas a viagem no instinto proporciona a percepção de uma consciência que está embrionária, que vai preparando-se para se tornar, no seu tempo, desperta. E isto vai sendo construído na sensação em que esta consciência começa o seu despertamento, um processo que nós estamos vivendo. Por fim, no sentimento a consciência está desperta e seremos capazes de dizer também que queremos seguir Jesus. O ser estará espiritualizado, viverá na carne, mas não será da carne. Viverá no mundo, mas não será mundano. Viverá entre os outros, não só para si. E Lázaro, no seu ensinamento profundo, nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Por quê? Porque esse é o sentimento por excelência. Portanto, amor é um sentimento, mas não é qualquer sentimento. É o sentimento por excelência. E nós aprendemos que toda a lei e os profetas estão contidos nos mandamentos que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ninguém pode dar o que não tem. Como eu posso dar paciência se eu não a possuo? Como eu posso dar doçura se eu sou azedo? É preciso que conquiste um pouquinho de paciência que seja para dar para quem não tem paciência nenhuma ou para quem tem menos paciência. É preciso que se conquiste um pouquinho de doçura para que se dê a quem tem menos doçura. Portanto, o amor a si mesmo é o primeiro estágio para podermos conseguir contribuir com o próximo. Aí então começaremos a doar o que recebemos da vida, fazendo a vontade do Pai, assim na terra como no céu, ensinando-nos e sendo ensinados a amar. Esta é a viagem que atravessamos nos instintos, nas sensações, nos sentimentos, em que Kardec chamou no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo de maturidade do senso moral. Moral. Que definição se pode dar da moral, indagou o benfeitor na questão 629. E os Espíritos responderam: moral é a regra de bem proceder. O homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo, fazer o bem pelo bem de todos é moral alta. Fazer o bem para o bem de si próprio é moral, mas não ainda alta. E não fazer o bem nem para si próprio é moral negativa.
Portanto, a maturidade desta moral, desta capacidade de percepção de que temos que nos servir uns aos outros, amar-nos uns aos outros como Ele, o benfeitor maior deste planeta, nos amou. Portanto, a grande jornada do amor é a jornada que todos estamos submetidos, sabedores ou não desta realidade, conhecedores ou não dela, estamos submetidos a ela, porque é lei, é imperativo, é determinismo divino. Portanto, o reino nominal em que todos nós aqui estamos construindo, estamos buscando elaborar o sentimento em nossos íntimos. Estamos trabalhando nisso. Mas dia virá que vamos atingir o reino angelical, em que esse sentimento se transformará em amor, porque ele é, por excelência, um sentimento. Portanto, o amor, nos ensinou Lázaro, é um sentimento sublimado, que só se atinge quando há pureza de coração. O dia que esse sentimento se transforma em amor, a criatura completa a jornada a que se destinou. A criatura estará atingindo o estágio que nosso querido Mestre Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque estes, somente estes, verão a Deus. Percebamos que não iremos ver Deus com os olhos da carne. Não iremos ver Deus com os olhos do raciocínio, da inteligência. O momento de ver Deus é do coração puro. O coração puro como aqueles das crianças, como Jesus disse, que se assemelham-nos. Portanto, o amor a Deus é a depuração completa do espírito que está em evolução para Ele. Nesse momento, o desiderato da vida se realiza. Nesse momento, há um sublime encontro do Filho e do Pai. Um encontro que nós não temos como aquilatar nesse estágio. Nesse momento, o indivíduo deixa de ser apenas de consciência desperta. O indivíduo passa a atingir a consciência cósmica, a consciência divina. Isso levou Jesus a dizer: eu e o Pai somos um, significando dizer que os seus pensamentos representavam o pensamento do Pai aqui na Terra. Daí porque o confundimos com Deus, e até hoje algumas escolas religiosas assim o enxergam. Portanto, um com Deus é fazer a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas a conquista do amor é uma viagem longínqua. Com todo respeito às meninas e os meninos aqui presentes, são tudo espíritos velhos, viu? Tem nenhum brotinho aqui não. Todo mundo aqui já viveu muito, mas muito mesmo. Aliás, se não tivesse, nem estavam vivendo aqui agora, neste momento. Porque para estar numa semana espírita, tratando de assuntos transcendentais do espírito, significa que a criatura já viveu muito e já tem o seu despertamento em processamento claro. Lázaro nos disse, nós vamos examinar isso com mais cuidado, que em nossa origem nós só temos instintos. Mas o que é instinto? É uma inteligência sem raciocínio. Allan Kardec examina este assunto no capítulo 3 do livro A Gênese, e ele diz que o instinto é a solicitude de Deus velando pela criatura. É o cuidado do Pai para aquele que ainda não pode caminhar por si. Portanto, o instinto não erra. O instinto é a própria bondade suprema fazendo pela criatura. Nós nos recordamos naqueles casos de Chico Xavier, em que se conta que uma jovem repórter, fascinada por aquele homem que aparecia na mídia, foi fazer uma entrevista. E ela começou a se sentir envolvida por aquela luz, por aquela força sublime daquele espírito, e começou a endeusá-lo. E o Chico, com aquele jeitinho, minha filha, tira o frango, olha o que sobra. Cisco, não valho nada, filha. Eu não passo de um verme. E aí ele ouviu na acústica da alma o seu benfeitor Emmanuel dizendo: não insulte o verme. Aí o Chico falou: meu Deus, espera aí, moça. Parou. Eu sou um subverme. Aí a gente ri, mas com todo respeito.
O Espírito Emmanuel não fala por falar. E ele disse uma verdade, com todo respeito a Chico. O verme não erra, porque segue o instinto. Ele não cogita, ele faz a vontade do Pai, independentemente de vontade própria, porque não a possui. Mas quando nos tornamos individualizados, portadores do pensamento contínuo, do livre-arbítrio moral, podemos decidir se queremos ir por aqui ou por ali, fazer a vontade própria ou a vontade do Pai. Portanto, podemos errar, coisa que o verme não faz. Daí porque é um insulto ao verme nesta comparação evolutiva. Por isso nós sabemos que este período do instinto é um período em que a criatura faz a vontade do Pai completamente, mas não cogita, portanto não tem mérito. E isso está alegoricamente registrado há 3.600 anos atrás aproximadamente, e ambos estavam nus. O homem e sua mulher não se envergonhavam. Vejam, Jesus diz que o reino do céu se assemelha para aqueles que estão parecidos com crianças. Se o reino do céu é para aqueles que estão parecidos com crianças, a gente observa que essa imagem é a da própria criança. Alguém aqui já viu uma criança se envergonhando, uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos se envergonhando de estar nu? Eu nunca vi uma criança fazendo assim, ai meu Deus, me viram. Nunca vi. Nunca vi uma criança falar, mamãe, olha só, ele está me vendo nu. Não, porque nessa fase é pureza total no seu pensamento. É como este retrato que a Gênesis nos trouxe. É por isso que o reino dos céus é para aqueles que são semelhantes aos ingênuos, aos puros, que não têm maldade, não têm malícia em seus corações. Esta é a imagem possível de se ter neste momento do nosso mundo espiritual. Mas esse estágio do instinto para a inteligência é um estágio em que o amor a si mesmo está embrionário, está sendo elaborado gradativamente. A consciência nesse estágio é embrionária. E aqui a paleontologia, a antropologia, a arqueologia, as nossas ciências acadêmicas nos mostram isso claramente, de forma inequívoca, nos traços evolutivos do nosso planeta. Os registros fósseis são claríssimos. No Australopithecus nós temos o primeiro movimento, que ainda não é um ser humano, um protótipo, um hominídeo. Depois nós já percebemos na mão do nosso irmão ancestral, Homo habilis, um instrumento que ele já começa a desenvolver com a sua inteligência, e esse instrumento vai se melhorando. Nós estamos aqui enxergando o processo de desabrochar da consciência e da inteligência aos poucos. Isso levou milhares de anos para acontecer. André Luiz dirá de maneira muito acadêmica no livro Evolução em Dois Mundos, com a supervisão celeste, todo o processo evolutivo é supervisionado pelos páramos celestiais. O princípio inteligente gastou, desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora na fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Este é aquele momento em que a criatura se sente parte de um todo. Este é o momento em que a criatura se comunica com o cosmos, que ela ainda não compreende, mas que ela sente. É neste momento que ela começa a se vincular ao ser pensante que encontrará o Pai. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, disse André, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo, e por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos, ou as ideias fragmentos da crisálida, do germe de consciência no reino animal, se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Veja a profundidade de compreensão do nosso benfeitor André Luiz.
Esse estágio é o estágio em que o instinto ainda é prevalente, mas é o estágio em que a consciência, o amor a si mesmo estão embrionando, estão sendo gestados. Mas, como Lázaro nos ensinou, curiosamente, quando mais avançado e corrompido, o espírito só tem sensações. Avançado por quê? Porque a inteligência proporciona sensações. A inteligência proporciona bem-estar material. A inteligência nos dá conforto. Quem é que não gosta de conforto? E mobilizando os seus valores intelectuais, a criatura vai conseguindo elaborar para si uma vida melhor. Mas o problema é que esta vida melhor pode corrompê-lo. Ele pode não saber conduzir-se nessa jornada. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Tomaram conhecimento que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, a consciência estava desabrochando, a criatura já tinha noção de que ela era alguém. Mas ele disse corrompido. Corromper é perturbar o que está perfeito. O abuso das sensações causa o mal. As sensações em si são neutras. São o impulso que o espírito precisa para o seu progresso, mas o abuso delas corrompe o espírito. Aqui nós temos a simbologia de um dos imperadores romanos, Calígula, que é o símbolo de paixões humanas naquele movimento de corrupção. As paixões, disseram os espíritos, são sinal de atividade e de consciência do eu. Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germen, no estado de semente, no estado de crisálida. A consciência do amor a si mesmo está se elaborando. Nós enxergamos isso no Australopithecus. A alma é primitiva, está sendo gestada, mas claramente as ferramentas, as vestimentas nos dizem de uma maneira nítida que o desenvolvimento da inteligência é muito claro. A consciência do eu se elabora pouco a pouco, mas continuamente. A viagem do instinto rumo ao sentimento vai se fazendo gradativamente. Disseram ainda eles, os benfeitores, as paixões são como um corcel, aquele cavalo selvagem, não amansado, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Quando governado. Quantos de nós, em nossa história evolutiva, temos nos perdido por ter sido governados por esses processos da sensação, das paixões? Quantos de nós já não se perdeu na loucura do dinheiro, do poder? Quantos de nós já não se entregou aos vícios que provocam a escravidão do espírito? Quantos de nós ainda não têm traços claros disso? O mérito evolutivo, portanto, é um só. É o governo da vontade. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que tenha domínio sobre si mesmo, império sobre si mesmo. Allan Kardec, examinando com mais cuidado a questão, endereça essa pergunta: com que fins pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Ou seja, por que não fez as coisas sem gosto? Por exemplo, não sei quanto a vocês, mas o chocolate para mim é uma tentação, não sei com relação a vocês. Por que Jesus pôs, ou melhor, Deus pôs gozo nesse chocolate? Por que o negócio é tão gostoso assim? É para fazer você comer o chocolate, meu filho. Comer um chocolate, 2 chocolates, não tem problema. O problema é quando você começa a comer e percebe que já está no 33º. Aí só Jesus na causa, porque o seu problema é sério. Então, Kardec perguntou isso, e eles responderam exatamente para isso, para instigar o homem. Olha a palavra, instigar, por isso que é tentação. O homem ao cumprimento de sua missão, e para experimentá-lo por meio da tentação.
como não como, por que não comer? Come, pronto, perdeu de novo a luta íntima. E isto é uma brincadeira singela, mas quantas tentações sérias nós temos enfrentado ao longo de nosso processo evolutivo. Por isso a função das paixões é importantíssima para o desenvolvimento do espírito, porque estimula e tenta a sua capacidade do seu autogoverno. Kardec ainda foi mais longe, perguntou qual o objetivo dessa tentação. E os benfeitores responderam: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Eu sei que chocolate é gostoso, mas eu sei que chocolate demais faz mal. Eu sei que dinheiro é bom, mas que dinheiro represado é como trombose. Porque dinheiro é o sangue social, na linguagem de Emmanuel, e quando interrompido nas mãos de alguns, provoca trombose social. E é aqui que nós vamos percebendo isso aos poucos e sabendo desprender, sabendo desapegar desses recursos que são empréstimos divinos para a criatura. Por isso, já muito antes, o apóstolo nos avisava: tudo posso, mas nem tudo me convém. Nesse estágio, a criatura pondera, a sua consciência está em pleno despertamento, a criatura luta intimamente, uma luta que se trava dentro dela e o mundo de fora não enxerga, mas uma luta que ela precisará fazer em si e somente consigo. É uma luta de cada um de nós e precisaremos vencer para alçar voos mais altos. Mas chega esse momento que a gente vai conquistando o amor a si mesmo, ele vai sendo elaborado para a vida, a consciência vai ficando em despertamento e nós estamos atravessando o rio das sensações, fazendo esse movimento de despertamento. Mas Lázaro nos diz que quando instruído, o que estamos fazendo aqui? Nos instruindo acerca das coisas transcendentais, das realidades essenciais, as que ficam, não as que passam. Quando instruído sobre elas e depurado, portanto, instrução conduz à depuração. A criatura vai tirando a sujeira que colocou em si, a mácula que ela deixou se instalar pelos excessos. Com a instrução, ela vai tendo domínio sobre si mesma e atinge os sentimentos, o estágio mais nobre que o reino nominal pode proporcionar à sua criatura vivente. E ele disse, nós anotamos que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, o bem se tornará um hábito. Nós faremos o bem pelo bem, ao contrário do verme, cogitando. E aí sim não insultaremos o verme. Por quê? Porque neste momento estaremos fazendo a vontade do Pai, mas por mérito. E aí sim a criatura alçou o estágio que propõe o Pai Celestial na sua experiência evolutiva. O amor ao próximo nesse momento é realizado por impulso e não mais se cogita em fazê-lo, não mais se faz contas em fazê-lo. Nesse estágio, em construção na terra, o amor ao próximo torna-se o amor ao si mesmo. O homem estava caído. O samaritano não perguntou quem era o homem. Quando o viu, foi tocado de compaixão. O que significa isso? Se colocou no lugar dele. Estava como se fosse ele próprio caído. E quando você se vê caído, você movimenta todas as suas forças, porque é você no outro. Amar ao próximo como a ti mesmo, no seu estágio, que o reino nominal proporciona, é isso. A criatura tem a consciência desperta porque ela sabe, não tem dúvida, ela sabe que um é irmão verdadeiramente do outro, que um e o outro são o mesmo. Portanto, atinge o estágio dos sentimentos, o estágio da maturidade do senso moral mais elevado que se consegue. Portanto, o amor ao próximo torna-se o amor a si mesmo. Portanto, o ser tem consciência desperta, consciência da vida verdadeira. E aí, traçado todo este plano, Kardec, examinando isso, na questão 894, irá fazer uma constatação. E logo após a constatação,
ele irá indagar os benfeitores. Ele dirá assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Simplesmente fazem o bem. A pergunta dele: terão tanto mérito quanto aquelas pessoas que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria do seu estágio evolutivo e a vencem? Em outras palavras, quem está lutando para fazer o bem terão o mesmo método de quem já faz o bem por impulso? Essa é a pergunta do benfeitor Allan Kardec. E a resposta dos irmãos é fantástica. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram no passado e venceram. Esses fizeram o que nós estamos fazendo, lutando contra a natureza que nos é própria do estágio evolutivo. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. O bem tornará um hábito em cada um de nós. Mas ainda não é assim neste mundo de expiações e provas. A diversidade moral no nosso progresso evolutivo é notória. Kardec faz esse exame em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Ou seja, esse tem a consciência desperta para a vida. Naquele a quem essa ideia acode, a ideia do mal vem de vez em quando, mas que a repele, que luta contra ela para não entrar em tentação com ela, nesse há progresso em vias de se realizar. Portanto, esse é a consciência em despertamento. Mas o mais grave é esse: naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, gosta. O mal ainda existe na plenitude da sua força, porque o mal é uma força. Esse gosta. Se ele está ligado ao dinheiro, ele gosta. Ele esquece, é como um fascinado. Ele esquece de tudo, até mesmo dos seus carinhosos entes. Se ele está ligado ao sexo pervertido, se esquece das realidades, da dignidade, do respeito que devemos ao sagrado santuário do bem. Se ele está vinculado ao poder, pelo poder, sem transmitir o seu poder aos que são por ele conduzidos, é outro fascinado, mas que gosta do que faz. Este não está em consciência embrionária, não. Este é o mais grave, porque é o que está na consciência anestesiada. É o morto enterrando o morto. É aquele que vive na carne, sem se lembrar que é espírito. É aquele que vive no mundo das formas, esquecendo-se que o seu habitat real é o mundo dos espíritos. Portanto, é preciso que façamos reflexões. Façamos reflexões porque nós não podemos permanecer da forma como estivemos durante tantas encarnações sem fazer isso antes. E essas reflexões são necessárias porque Kardec nos disse que se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral. O que coincide com o dizer, com o seu despertamento, quando ele é capaz de olhar para dentro de si, conheça-te a ti mesmo, e perceber que ele tem conquistas importantes, que ele já tem o que compartilhar com os seus demais caminheiros de jornada evolutiva. Mas ele percebe também que há nele condições que machucam, que provocam mal-estar aos seus companheiros de jornada, notadamente os mais próximos dele.
E é por isso que nesse momento ele enxerga o que ele precisa trabalhar e o que ele já pode doar de si. Então ele diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega, que ele faz para domar, como se doma aquele corcel bravo, as suas más inclinações. Este é o momento em que ele está trabalhando para si próprio. É o momento que ele está elaborando em si próprio os recursos que ele poderá compartilhar com o seu próximo ao seu tempo. João, o apóstolo, nos disse: pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O que vale é dizer que nós precisamos fazer o trabalho ao próximo, porque senão jamais veremos a Deus. Tem no livro dos Bastidores da Obsessão uma frase de um personagem do livro, esplendorosa no nosso entendimento. Ela diz assim: quando eu buscava Deus fora de mim, não o achava. Quando o procurava dentro de mim, tinha-o perdido. Resolvi amar e ajudar meu próximo e deparei-me comigo, com Deus e com meu irmão. O que significa dizer que o amor a si mesmo, para atingir o ápice do amor ao Pai, não tem como ser realizado sem o amor ao próximo. A busca do si mesmo ao encontro do Pai somente é possível amando o próximo. Ou como disse o nosso benfeitor Allan Kardec: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Mas aí vem a pergunta: é uma viagem longínqua. A quem seguir nessa viagem? Essa viagem de amor rumo ao Pai, a que todos estamos destinados. Qual será o meu roteiro? Em quem devo me espelhar? Como fazer para não errar? Para não desviar o caminho? E nós já sabemos isso há muito tempo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, o Senhor Jesus. A busca do reino de Deus dentro de nós se passa por Ele. Não há como passar por caminhos diferentes. Mas a viagem é longínqua. Sentiremos fome, sentiremos vazio existencial neste que é o desiderato maior de todos nós, a quem buscar para o nosso sustento. E também ele nos disse claramente: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Ainda passamos fome, depressão, desejos incontidos nas perversões que não saciam, mas fazem ficar com mais fome ainda. Insistimos em buscar outros guias que nos levam ao despenhadeiro do sofrimento. E a viagem é longa, e os caminhos, os convites dos atalhos são diversos. A travessia do rio das sensações é muito tentadora. Como não nos perdermos nela? Ele foi nítido ao nos dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Qualquer um, de modo algum, jamais andará em trevas. Jamais. Mas terá luz para a vida toda, a vida eterna. Por que andar na escuridão se a luz está disponível há tanto tempo? Por quê? A caminho da luz é a destinação de todos nós. Teremos que brilhar a nossa própria luz, mas enquanto não conseguimos, o facho da luz do Senhor está disponível. Mas a realidade deste mundo em que vivemos não é essa,
que nós gostaríamos que fosse. O sofrimento avassala os nossos irmãos de caminhada, gemem à nossa porta, gemidos que a gente ouviu aqui neste movimento ontem à noite, de espíritos que a irmã captou, gemendo por ouvir palavras de convite a Jesus. Os gemidos de dor estão ao nosso lado, muitas vezes dentro de nossas casas. Quantos suicídios teriam sido evitados se emprestássemos nossos ouvidos àqueles que não têm mais ninguém? Seríamos aqueles que faríamos ao outro ou que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Por isso, quando nós vemos cenas como essa, espalhadas pelo nosso país, pelo nosso planeta, ainda de forma impressionantemente grande, observem as mãos sujas, o cabelo degrenhado, a roupa toda empastada. Como é que nós podemos permitir, me perdoem, mas como é que nós podemos permitir, como sociedade humana, que um filho nosso tenha que se submeter a situação tão dolorida de apanhar no lixo a comida que nós jogamos fora? Como podemos permitir? Como? Jesus disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Quem já foi ver um preso sabe o constrangimento que é para ver um preso. Enfim, tivestes compaixão de mim. E ele, o nosso benfeitor maior, nos dirá: em verdade, eu vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Yeshua, Jesus, é salvação, traduzido literalmente. Fora da caridade não há salvação, e ele é a expressão maior da caridade no mundo. Mas somos criaturas que temos livre-arbítrio. Movimentar esforços para fazer a vontade do Pai, assim na terra como no céu, é ainda da consciência individual de cada um de nós. E a cada um de nós compete decidir a quem seguir. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Meu querido irmão Max, obrigado pelas suas reflexões, pela sensibilidade aguda da sua inteligência e pelo amor que você trouxe às nossas almas. Deus o abençoe. Vamos convidar o nosso irmão Marcos de Assis, que fará o nosso encerramento da noite. Desejamos paz para todos. Boa noite, meus irmãos.
Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas. O Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder. Aconteça seja lá o que for, cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.